eu não queria que a gente terminasse essa entrevista sem saber de você, que talvez seja um dos caras que mais performou enquanto C-Level no Brasil, quiçá mundialmente. E eu queria muito ouvir de você quais são alguns erros de comunicação mesmo que você notou e nota em C-Levels por aí. Cara, é assim, ó, depende muito da cultura da onde é a empresa, né? Porque a comunicação, ela é um reflexo da cultura. Não sou especialista em oratória, mas a comunicação, ela é um reflexo da cultura. Você até pode... Ó, registra essa aí, também é boa essa Boa, frase. Né? Ninguém vai poder falar, gente, só Deus. É só registrei essa, dá muito trabalho para registrar uma frase. É um saco. Nossa, tudo meu é registrado, né? Mas não tava registrando frase ainda, vou começar a registrar. Antes eu só registrava os nomes dos cursos. Hiperpersuasão, destrave sua comunicação, comunicação sem medo. É o professor do oratório, então eu registrei os cursos. Aí eu tive que registrar os métodos também, porque os caras estavam copiando método. Era tipo assim, eu criei os 3 Cs da comunicação, clareza, confiança e convencimento. Aí apareceu um outro camarada falando, não, eu vou ensinar os 3 Cs da comunicação. Clareza, confiança e cativar. Mudou um C. Aí falou que inventou. Eu falei, não, camarada, calma aí. Aí eu fui lá, registrei bonitinho. Hoje é nosso, tá? É igual a frase do Dema, não pode usar os 3 Cs. Se usar até pode, mas me manda que eu cobro lá, mando o boleto. E aí... Mas você tá falando da comunicação da cultura. Então assim, ó, como que é a cultura na tua casa? Tem uma pastora que eu gosto de seguir, que é a pastora Tânia Teresa. A Tânia Teresa, ela foi uma juíza de direito, aceitou Jesus na vida dela, e ela é muito legal, muito obrigado, porque ela fala sobre leis. E é muito legal ela, uma senhora já, acho que quase 80 anos. E ela fala uma coisa que quem não tem domínio próprio tem um diabo próprio. Caramba. É muito forte o que ela fala. Então você imagina você numa casa sem domínio próprio. Então é gritaria para baixo, é gritaria para cima. E aí você briga de noite, briga de manhã, briga ao meio-dia. Você vai pedir alguma coisa, você fala, oh, é um absurdo. Imagina essa cultura. Os teus filhos sendo criados num ambiente assim, e a cultura dos teus filhos vão ser assim, né? Quando você vai trabalhar numa multinacional, numa empresa, a cultura é igual. A oratória ou a comunicação, ela é o reflexo da cultura da empresa. Então, você vai para a Samsung, é um coreano. Os coreanos são duros, de exército, até hoje está em guerra, Coreia do Norte com Coreia do Sul. Você não acha que as empresas coreanas vão ter linguagem acolhedora. As empresas coreanas têm linguagem de exército. Aí você vai para os Estados Unidos. Aí você chega lá numa empresa, você fala, nossa, empresa americana. Não, o dono, ele é alemão. Então ele tem uma linguagem de método, mais comedido. Esses dias no meu evento, faz uma semana que acabou, eu faço um evento a cada mês, né? Nossa. E aí o evento que eu fiz, eu trouxe o CEO da Lindt, chocolates, fatura milhões já no Brasil. Meu chocolate preferido, inclusive. E aí o CEO da Lindt, eu e ele, a gente começou a falar, porque a gente estava falando sobre expansão de negócios, e ele é um suíço. Cara, é muito difícil fazer uma brincadeira com o suíço. Eu tenho um aluno que é um C-Level de uma multinacional bilionária, e ele é o diretor jurídico global. E ele é suíço. Cara, os suíços são muito fechados. Eles não compartilham nada. Ele até me falou, eu só fiquei sabendo que meu pai teve câncer muito depois que eles não se abrem de jeito nenhum, meu Deus. Então, assim, imagina uma empresa sendo gerida, criada, fundada por um cara desse. Então, por mais que ele tenha uma estratégia de diversidade, contratar o gordo, o magro, contratar o cara alegre, o feliz, o triste, não sei o quê, em termos gerais, a cultura de comunicação ela vai ser um reflexo da cultura da empresa. Então, vou dar um exemplo. Eu entrei num banco tradicional. Eu também entrei num banco, eu sou o professor. Brincadeira. Do nada, olha a piadinha. Você entrou em um banco? Eu entrei em vários. Brincadeira. Aí, quando eu entrei num banco... Só quem assistiu La Casa de Papel vai pegar essa. Não, todo mundo já te conhece. Imagina, 2 milhões de seguidores. Amém. Um dia a gente chega lá nos 10. Mas aí, você foi lá no banco? E aí o banco, você chega lá, todo mundo quietinho, trabalhando, super comunicação. Se você pega uma nova série da Apple, que tá maior sucesso, esqueci o nome da série. Aquela Ruptura lá? Ruptura. Tá todo mundo falando. Você assistiu? Assisti. Boa? É legal, assim. Eu dormi nos 2 primeiros capítulos, mas depois eu acordei. Boa pra caramba! Mas você olha lá a cultura, cara, aquela cultura de banco. Tá. Agora você pega uma empresa italiana. Cara, resolvendo no tapa,
é não sei o quê. Aí você pega a Havan, do Luciano Hang, é de outro jeito. Então, a cultura da organização reflete a forma que as pessoas se comunicam. Estou falando tudo isso por quê? Porque eu trabalhei em empresa brasileira, eu trabalhei em empresa italiana, eu trabalhei em empresa coreana, eu trabalhei em empresa holandesa. E você acha que dentre esses, por exemplo, que você citou, tem alguma que você sente que é mais poderosa ou todas têm seus méritos? Não, todos têm seus méritos, mas tem pessoas que elas não conseguem discernir, tem muita falha. Então, na Samsung teve muita falha, cara. Samsung de 2010, quando eu trabalhava, era exército, tipo faca no dente, dizendo: se eu não fazia, você não serve para nada. O que você está fazendo aqui então? Por que você não vai dormir? Caraca. Daqui um pouco para aquilo era normal, daqui um pouco eu estava assim com a minha filha: por que você não fez isso? Por que você não vai dormir? Olha o poder da comunicação, cara, pro mal. Ao mesmo tempo, você vai no Twitter, que o Elon Musk mandou embora todo mundo, cara, era paz e amor e a produtividade lá no chão, precisava ter o arquétipo do exército lá, no guerreiro, ninguém queria ter o arquétipo de guerreiro, porque o Twitter ele virou uma sociedade anônima, então não tinha mais dono. Quando você não tem mais dono, você tem que tomar cuidado para não perder a tua capacidade de oratória. Então o Twitter perdeu, era diversidade para lá. Não tinha uma liderança tinha forte. liderança, ninguém conseguia. Tinha que ter um tom, não tinha o tom. Cada um fazia o teu tom. É a mesma coisa que você criar o filho na rua. Cria teu filho na rua para você ver. Ele vai tocar o tom dependendo da casa onde ele for. Não da sua casa. Eu servi várias vezes na favela, ajudando. E eu lembro que de vez em quando eu via que era uma criança que vinha de uma casinha na favela, só que seguia o tom do pai e da mãe. Outros eram criados na rua. Você via que o tom era um tom complexo, porque aquela criança, infelizmente, ela foi criada sem um tom, sem uma liderança. A empresa é igual. Então, eu sofri muito no começo da Samsung. E a Samsung foi mudando isso, foi moldando o tom da liderança. Começou a tomar cuidado com as palavras. A gente começou a receber curso interno de diferenças culturais, como se comportar, como se falar. E não era só verbal, era comportamental. O que é arroto para um, o que não é arroto para outro? Porque os coreanos eles iam e tiravam um sapato e ficavam de chinelo andando nos corredores e o brasileiro de sapato. Porque o brasileiro não podia andar de chinelo. Então, a Samsung fica nesse prédio aqui de trás. Então, foram momentos ali. Eu sofri muito. Eu apanhei demais. Eu fui extremamente hostilizado em alguns momentos, não pela Samsung, mas pelo líder que estava ali, e não era só coreano, era brasileiro também. Eu, muitas vezes, eu acho que eu passei também da medida, porque eu repetia comportamentos, e chegou um momento que eu falei, chega, vou melhorar isso daqui, o que eu não quero, eu não vou falar não. E eu comecei a enfrentar, cara. Falei, não, aqui não aceito, você vem até aqui. Daqui em diante você não vai mais. Então, não é fácil. A gente critica o Thales Gomes, né? Que ele um dia colocou lá no Deus me livre, mulher CEO. É porque foi tão bom a copy dele que ninguém quis ler o resto. Mas se você lê o resto, todo mundo já comprou na primeira frase. Só que ninguém leu o resto. É maior trampo você ser líder de uma multinacional, dependendo da cultura, você sendo uma pessoa mais sensível. Normalmente, as mulheres são mais sensíveis. Eu fico com medo de ver. Eu fico imaginando minha esposa trabalhando numa empresa de 2010, não estou falando agora, mas numa empresa qualquer de 2010, com faca no dente, faca na caveira, com o marido em casa, mais as 2 filhas, as 3 filhas. A comunicação era pesada. Então, a mulher tem que ter o dobro de capacidade cognitiva, de oratória, de comportamento maior do que qualquer um ali, porque é um ambiente hostil, sabe? Então, eu entendi o que ele quis falar e também não entendi o que ele quis falar. Mas em outras palavras... Tem gente que fala que o erro do Thales foi pedir desculpa, né? Admitindo o erro e daí deu mais munição. Né? Em outras palavras, eu peguei vários erros de comunicação, mas os primeiros os líderes repetem a cultura errada da empresa. Outros a empresa está tão livre que cada um cria a sua própria comunicação. A outra, a diferença entre geração Z e a geração antiga. Aquilo que você fala conecta com o cara mais velho, mas não conecta absolutamente nada com outras gerações. O cara fica dando exemplo do Ayrton Senna, o cara nem lembra quem que é o Ayrton Senna. Então, é um problema, cara. E eu vivi isso tudo. Eu tinha desde estagiário, que era o primeiro emprego dele, a uma pessoa que tinha 10, 20 anos mais do que eu, que era meu funcionário. Difícil manter essa comunicação, sabe? Mas
eu aprendi nisso na multinacional que seja você. E lembre-se que o autocontrole, domínio próprio, tom de certo para momentos certos vai acontecer demais. Exemplo, não adianta nada eu chegar na minha área de consultoria aqui e falar para o cara assim, ou você entrega o projeto de consultoria ou eu te mando na rua. Não funciona com o cara de consultoria, ele está pensando, ele está criando, como que eu vou fazer a empresa do Giovanni crescer? Ele está num momento criativo, se eu vou num negócio desse, ele fica igual o Chaves lá, quando ele tinha o Piripaque. Só que se chegar em vendas e falar, e aí galera, tudo bem? Acabou o mês de fevereiro, as metas fez só 20%. Infelizmente fizemos só 20%. Cara, no departamento de vendas cara, vou mandar todo mundo embora se não bater essa meta aqui. Não é apenas uma promessa. Né? O leão tá ali. Né? Ô, leãozinho, tudo bem, leãozinho? Não, cara, o leão tá aí, vamos correr, ou corre ou morre. Então, muitas vezes esse desequilíbrio ele é muito difícil de ver numa multinacional. Imagina, 14 mil funcionários. Imagina você manter isso tudo alinhado. Você precisa ter treinamento, ou uma cultura tão forte que está na raiz saber como se comportar. Mas você teve 20, 30 anos vivendo na casa da sua mãe. Como é que você vai chegar lá e falar, opa, entra no chip, Samsung, Unilever? Não existe isso. Então, na minha opinião, o domínio próprio, a resiliência e também a habilidade de entender que está em ambientes e gerações diferentes é o que mais faz a cara dar certo. Caramba, que aula de oratória corporativa, hein, pessoal? Não cometam esses erros, e aí você vai subir na sua carreira e vai performar. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.